Estamos de volta com o pauta especial, desta vez entrevistando a promotora Failde Mendonça. A gente falava do problema do controle da reclamação e a presença do Estado na associação. Como ter o Estado diante do problema, controlando o problema e sendo, às vezes, o problema. Paramos, então, na destinação dos recursos. A lei estabelece alguns critérios tanto para a distribuição dos recursos como investimento, quanto para o controle desses recursos. E o controle, ela é mais rigorosa com o cumprimento das metas e o impacto social do que mesmo com a prestação de contas, não é? Para você ver a importância... As duas podiam caminhar juntas. Isso, né? Não, caminham juntas, mas eles acham assim, que por conta dessa cultura do voluntariado do terceiro setor, da falta de profissionalização, é mais importante para eles que você tenha um recibo e talvez não tenha uma nota fiscal porque você comprou uma fruta na feira, mas que a criança esteja alimentada, que você comprove que você alimentou a criança durante a ação que ela está realizando na comunidade. Foi isso que a lei priorizou, que existia uma burocracia muito grande e que o resultado não era enxergado, a finalidade não era enxergada da mesma forma que as ações para chegar à finalidade. O meio era exigido mais o meio, a prestação de contas burocrática, que nem sempre condizia com a realidade, do que o resultado das ações. Então, hoje, a prioridade são os resultados, é o impacto social. Então, se esse é o foco do poder público tem que ser, inicialmente, o planejamento das ações, para que haja, obviamente, um melhor aproveitamento dos recursos, uma otimização dos recursos. O trabalho em cadeia, o trabalho em rede, a visão do Estado como um todo dentro da comunidade é super importante. Se o Estado ele tem poucos recursos através da Secretaria de Esportes, por exemplo, e ele vai fazer um chamamento público, que se a comunidade tem um fórum, se a comunidade se ela está organizada e ela se mobiliza, ela sabe que a comunidade A está sendo atendida pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Assistência Social, na área da criança e do adolescente. Então, que o esporte talvez fosse melhor, houvesse uma intervenção do esporte de forma mais proveitosa naquela comunidade para o adulto, para o idoso. Você Mas compreende? A comunidade mais organizada, ela se estabelece e termina conquistando melhores resultados pela conquista também da confiança junto ao Estado e pelo projeto, a organização. Exatamente. Exatamente por isso é que o Ministério Público bate tanto na formação. Entendeu? Ele bate na formação para a inclusão. Porque quando a gente diz assim, que os recursos, que a lei estabelece que os recursos públicos, agora eles são destinados através de editais, através de um certame, você está dizendo que as entidades que não estão organizadas, aquelas que não têm uma burocracia regular, aquelas que não sabem elaborar projetos, aquelas que não sabem executar um projeto e prestar contas e avaliar o impacto, essas aí, elas estão fora. Então, elas não estão sendo dadas a ela a oportunidade de se incluir. Por isso a preocupação do Ministério Público na capacitação e não na profissionalização. Sim. Que parece caminharem juntas. Se eu sou capacitado, eu posso ser um profissional. Se eu sou profissional, eu posso me capacitar para isso. Há uma brecha muito grande com relação, por exemplo, ao atendimento e à não prestação de contas. Assim,
assertivamente, porque a classe política e a classe política mais baixa, né, encontra brechas para inaugurar uma série de fundações, uma série de associações, dominar, primeiro, os investimentos para dominar a população. É verdade, é verdade. E aí, por isso a importância da presença do Ministério Público junto a essas comunidades, junto a essas associações. A gente tem um problema muito grande nesse nosso trabalho, Miguel, porque nós temos um problema de estrutura em razão do orçamento limitado do próprio Ministério Público. E existe um controle do Conselho Nacional do Ministério Público sobre as ações do promotor. E o controle hoje é no sentido de que haja uma otimização das ações do promotor. De que ele trabalhe mais na área que vai dar mais resultado. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque o trabalho do promotor de direitos sociais é um trabalho que requer tempo. Não é? Nós fizemos uma audiência pública, então eu passei uma semana divulgando a audiência pública, porque se eu fizer uma ação e não tiver resultado, não me interessa. Mas eu preciso ter resultado porque eu recebi as demandas, eu requeri a Secretaria da CELAGE, a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, que me informasse quais são as parcerias. Ela mandou 200 processos de 2 anos. Processos, inclusive, que não envolviam essas parcerias, mas que dificultou muito o nosso trabalho. E aí nós demoramos um pouco na condução do resultado. E entendemos que nós não estaríamos atendendo a comunidade a tempo e nem ao Conselho Nacional se nós não trabalhássemos de forma conjunta todas as questões. E por isso, então, uma audiência pública, para compatibilizar os nossos recursos de estrutura e compatibilizar a demanda da sociedade. Então, nós estamos sempre trabalhando a melhoria da otimização do nosso tempo, dos nossos recursos, e assim deve ser o Estado. E assim deve ser o Estado, entendeu? Nós tivemos que focar, por exemplo, agora, a partir dessa nova fase da informatização do Ministério Público nas nossas atribuições. Por exemplo, nós vamos atender que tipo de entidades? Nós vamos continuar trabalhando de forma conjunta às entidades comunitárias, por exemplo, através de eventos de formação, de informação. E nós vamos trabalhar especificamente na nossa promotoria as entidades de utilidade pública, as consideradas de utilidade pública, porque são aquelas que o Estado dá a ela uma credibilidade, as OS, as também que são tituladas pelo Ministério Público, tituladas pelo Estado como organização da sociedade civil, e vamos trabalhar as entidades, as de utilidade pública e as que recebam recursos públicos. Então, nós direcionamos um foco para que possamos otimizar o nosso trabalho. O que faz uma associação e a fundação receber um investimento público ou verba pública para funcionamento de suas atividades, diferentemente daquela associação que não requer esse dinheiro público. O que muda dentro da constituição dessa fundação ou associação e como é a prestação de conta? Você se refere àquela associação que tem o recurso público? Não entendi. Ela participa no edital, é contemplada. A fundação, a associação, Isso. as duas. Isso. As duas, o procedimento de concorrência é o mesmo. Mesmo. Exatamente por isso a necessidade de trazer as pequenas para um patamar mais aproximado das grandes. Mas se exige da pequena as mesmas coisas, o mesmo plano de trabalho, a mesma execução, tudo exige estrutura de execução e de comprovação de atividade, prestação de tudo. Exige-se a mesma coisa, a concorrência é a mesma, o edital é o mesmo, tem que
aí é por isso que eu chamo as grandes, para poder ajudar as pequenas, para que possa ter a isonomia na distribuição dos recursos que a Constituição estabelece. Não é? A inclusão, aquela socialização dos recursos. A comunidade pode ter um projeto maravilhoso, se não tiver associação, não passa. Ela pode ter uma associação e não ter um projeto maravilhoso. Isso, não ter ninguém que elabore projetos. Não saiba montar uma equipe, porque ela pode não ter ninguém na instituição, mas ela pode montar uma equipe para aquele projeto. Mas tem que ter alguém que saiba escrever o projeto. Escrever o plano de trabalho, que atendeu o edital. Tem que ter todas as certidões negativas em mãos, porque esse é um dos requisitos. O Ministério Público tem encontrado problemas também, por exemplo, na construção do projeto, na execução e na prestação de conta por ingerência política? Existem representações nesse sentido. Mas a gente não... É representações e é sabido que existe a ingerência política. Aí nós trabalhamos a questão novamente da ética com essas entidades. Não é? Que o político, é dever dele trabalhar pela comunidade. Quando ele resolve ajudar uma associação a melhorar a condição de vida da comunidade, ele está fazendo exatamente a sua obrigação. Exatamente o que ele tem que fazer. E a comunidade que vê a atuação de uma determinada autoridade dentro da sua comunidade, ela naturalmente entende e naturalmente restitui em voto esse trabalho do político. Obviamente ele não pode usar a fundação, a associação em troca de voto. Não, e nem pode usar o dirigente como cabo eleitoral. E nem o dirigente pode se fazer uso pessoal das benesses do vereador para vender a sua comunidade. E o que é difícil de se comprovar, não é? Exatamente. Mas isso a gente trabalha com reeducação. A gente vem trabalhando, nós já fizemos seminários sobre ética na política. É um trabalho diuturno e incansável, entendeu? E especialmente a comunidade entender que o serviço é um direito dela. Sim. O usufruto do serviço é um direito. Ninguém faz uma fundação, associação em substituição ao Estado para comprar voto, para comprar consciência. É outra coisa que eu bato. Essa questão do investimento público dentro das entidades, associações e fundações, ele tem que ter a contrapartida da entidade e tem que ser cobrada. A contrapartida da entidade é a visibilidade do poder público dentro da entidade. Você recebe recursos públicos para fazer uma ação de esporte, você tem que ter na entidade que aquelas ações especificar de forma clara, dentro da entidade pública, de que aqueles recursos, daquelas atividades são recursos públicos. Se o atleta ele é patrocinado pelo poder público, ele tem obrigação de dizer isso, seja na camisa, seja na sua fala, de que está sendo patrocinado pelo Estado. Conversamos com Faildo Mendonça, promotora de Justiça do Ministério Público Estadual. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Tchau.